Jesus said, you shall know the truth shall set you free. And He is that truth. He is Jesus, Son of God, is the truth of the Word, because He was the Word made flesh. Deus abençoe meu irmão, minha irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos aqui com o programa A Verdade Te Libertará, trazendo a você a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos fazendo esse programa para alcançar alguém, alcançar alguma pessoa que deseja conhecer a verdade. A verdade escriturística. A verdade de quem é o Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Amós, capítulo 3, versículo 7. Amós, capítulo 3, versículo 7, onde está escrito: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo a seus servos, os profetas. Teremos um hino agora e que você seja muito abençoado com esta escritura. E voltamos logo em seguida. Deus abençoe. Falamos do céu, cantamos sobre teofanias, queremos deixar esta dimensão e anelamos nosso novo corpo, mas devo pagar um preço que não é riquezas nem ouro, tudo que tenho é minha vida, venha moldar meu Senhor. Minha vida te dou, o preço pagarei para estar mais perto de ti. Desejo morrer em plena rendição, deixando tudo no altar para ser mais como o preço pagarei, minha vida te dou. Entregue-se a Ele para estar mais perto de ti, ó Deus. Desejo morrer a cada dia para esse mundo. Sim, Senhor, nos rendemos a Ti nesta noite, ó Deus. Para ser mais como o Senhor, o preço pagarei. Doce Espírito Santo, peça para Ele, vem agora, afasta tudo que possa me impedir de caminhar, ainda que meu esteja fraco, sofrendo tantas dores, só quero entregar-me completamente a Ele.
para estar mais perto de ti. Sim, Senhor, a cada dia, Pai. Sim, Senhor, deixando tudo no altar para ser mais como tu, Senhor. O preço pagarei. Sei que na morte está a vitória. Sim, valerá a pena quando eu, aleluia, Senhor, toma toda a minha vida, toma toda a minha vida, Senhor, minha vida te dou, o preço pagarei para estar mais perto de ti. Desejo morrer em plena rendição, deixando tudo no altar para ser mais como o Senhor. Minha vida te dou, ó Deus. Glória a Deus. Para estarmos perto de ti, aleluia. Desejo morrer em plena rendição, deixando tudo no altar para ser mais como tu, Senhor. O preço pagarei, minha vida te dou, entregue-se a Ele, o preço pagarei. Desejo morrer em plena rendição, deixando tudo no altar para ser mais como você. O preço pagarei, o preço pagarei. Graças a Deus. Tenho certeza que cada vez que você ouve, assiste estes hinos falam com a sua alma. Meu nome, para aqueles que não me conhecem, é Pastor Marcelo e estou fazendo esse programa aqui na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, com esse objetivo de alcançar pessoas que querem conhecer a palavra de Deus. Eu li essa escritura, certo, dizendo em Amós 3,7 que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. E cada vez que Deus tem falado sua palavra, o fez através de um profeta. Amados, essas coisas têm que ser levadas em consideração. Deus, Ele é um Deus imutável, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E sempre Ele usou profetas para trazer a sua palavra aos corações do povo. Sempre foi assim. E esta é uma verdade comprovada por toda a Escritura. Enoque foi um profeta do tempo antediluviano. E Deus lhe falou sua palavra e ele falou de eventos que estão ainda por acontecer. Enoque falou da segunda vinda do Senhor quando ainda faltavam vários séculos para acontecer. 3 gerações depois de Enoque, Deus levantou Noé.
E ele falou da situação espiritual do mundo. Mandou que fabricasse uma arca. Ele deu a mensagem sobre o iminente juízo do dilúvio. Quando chegou o tempo de Deus libertar a Israel do jugo egípcio, ele levantou a Moisés e lhes falou o seu plano. E pôs em Moisés a palavra para aquela época. Assim Moisés chegou a ser a boca de Deus para o povo. Ele foi o instrumento pelo qual Deus falou seus mistérios e sua vontade. E depois que o povo de Israel se estabeleceu na terra que o Senhor havia prometido, Deus enviou profetas para corrigir o povo. Entre eles esteve o grande profeta Samuel, sendo o último dos juízes a quem ungiu o primeiro rei de Israel. E assim muitos outros, como Elias, Isaías, Jeremias, Amós, Daniel, estes homens como profetas tiveram a palavra de Deus para as suas respectivas épocas. Eles falaram em nome do Senhor a mensagem para seu dia. Esta é a maneira que Deus estabeleceu, segundo as Escrituras, para falar ao seu povo. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, versículo 18 e 19. Esse programa, ele tem um objetivo único, exclusivo, de alcançar almas que ainda não conhecem essa mensagem. Nós temos igrejas em Guaianazes, temos igrejas em São Roque, em Salto, São Paulo, em Ribeirão Preto, em Descalvado, São Paulo. Temos igrejas espalhadas por esse Brasil. Muitas almas tiveram o conhecimento dessa mensagem. Mas esse programa nós tivemos uma inspiração de fazê-lo para você que ainda não se convenceu do que é a verdade. E eu tenho certeza que você, ao assistir os nossos programas, você terá uma base escriturística para fazer a sua decisão. Em Êxodo capítulo 20, versículo 18 e 19, está escrito: E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Por estas escrituras, vemos que o povo não pode suportar a voz de Deus diretamente. Portanto, pediram a Moisés que chegasse à presença de Deus e que escutasse as palavras que Deus tinha para eles. Esta atitude do povo foi aprovada por Deus. Sendo assim, você não consegue ver Deus falando diretamente ao povo, e sim por meio de um profeta. Deus estabeleceu ali que sua palavra viria sempre através de um profeta. E é isto que tem acontecido sempre. Cada profeta de Deus trouxe a palavra revelada para o momento em que havia de ser manifesta. Cada um deles trouxe a porção para a sua época, até que apareceu João Batista, o último dos profetas do Antigo Testamento. Quem introduziu a Cristo, a plenitude da palavra. Os profetas anteriores tiveram porções da palavra, como nós falamos: Noé, Enoque, Daniel, Jeremias, Isaías, Amós. Os profetas anteriores tiveram porções da palavra, mas Cristo foi a plenitude da palavra. Cristo foi o profeta por excelência, com toda a revelação de Deus. A dispensação para os judeus se encerrou com o maior dos profetas hebreus, João Batista, de quem Jesus disse: Eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista.
mas o menor no reino de Deus é maior que ele. Lucas, capítulo 7, versículo 28. O Senhor o identificou como profeta anunciado em Malaquias. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Lucas, capítulo 7, versículo 27. Amigo, minha amiga, veja você que Deus gostou tanto de usar o espírito de Elias, que Deus usou esse espírito 5 vezes. Elias, depois veio Eliseu, foi perguntado para ele: o que você quer? Eu quero uma porção dobrada do teu espírito, Elias. Depois veio Jesus em Lucas 7, 28, dizendo que este era um profeta, o maior de todos. Depois Jesus disse assim: se vocês quiserem dar crédito, este era o Elias que haveria de vir. Então João Batista também foi na virtude de Elias. Malaquias 4 para os nossos dias hoje também. E em Apocalipse 11, as 2 testemunhas, Moisés e Elias. Foi João quem introduziu o Messias a Israel. No entanto, os líderes religiosos não deram crédito. Antes o deixaram e fizeram dele tudo o que quiseram. Porém, estava anunciado nas Escrituras que João viria primeiro, preparando o caminho do Senhor. Mas o mundo religioso daqueles dias, mesmo tendo as Escrituras, não o recebeu. Mesmo tendo as Sagradas Escrituras, eles não receberam aquele precursor da primeira vinda chamado João Batista. Ele falou dele: eu sou a voz que clama no deserto. Eles não conseguiam, eles só conseguiam enxergar denominações, eles só conseguiam enxergar estatutos, ensinamentos, dogmas, credos, mas nunca conseguiram enxergar o cumprimento das Sagradas Escrituras, nunca conseguiram identificar que aquela pessoa ali era um ser humano cumprindo uma profecia, era a palavra, era Isaías, era o precursor, era aquele mensageiro que viria antes que viesse o Messias. E os sacerdotes daquela época não conseguiram compreender, como os sacerdotes de hoje não conseguem compreender o que está acontecendo. Você vai em vários lugares, a única coisa que eles falam é prosperidade, a única coisa que eles falam é de dinheiro, a única coisa que eles falam é de sorte no amor, de que você vai comprar, que você não tem que viver na pobreza. E isso não é tudo, pois a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Há uma fome na terra, há uma fome, há homens e mulheres que estão com fome de ir mais além do que simplesmente promessas de dinheiro, de ir mais além do que pessoas pedindo dinheiro, pedindo dinheiro, e a adoração só ficou nisso. Não, há realmente um povo na terra hoje que ama a palavra de Deus. Há um povo na terra hoje que é revelado. Há um povo na terra hoje que recebeu um mensageiro, um profeta, para nos tirar de todo engano religioso. Nós não somos contra nenhum irmão ou irmã que não congregue conosco, nós não somos, mas nós somos contra o sistema que aprisiona as pessoas, que não ensina elas na palavra de Deus, que não tem nenhuma responsabilidade em trazer a verdade para uma alma que está sedenta, que está querendo saber de Deus. Ele não ensina ela nos caminhos do Senhor.
só ensina ela como ela alcançar dinheiro. Há um homem que disse certa vez assim: tal pessoa era tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só o que ela tinha era dinheiro. A vida não se consiste só disso. Então, Deus, vendo a situação que o mundo se encontrava, mandou este profeta João Batista para trazer essas verdades escriturísticas. E o ensinamento de João não era de acordo com as crenças religiosas daquele dia. Como o nosso ensinamento, a Bíblia hoje, ela vai totalmente contra o que as pessoas estão ensinando hoje. As pessoas ensinam hoje que é um Deus trinitário, é uma trindade, sendo que a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Como nós estudamos no estudo passado, que Ele, o Jesus Cristo do Novo Testamento, é o Jeová do Velho Testamento. Não, eles dizem a você que você tem que ser batizado na Santíssima Trindade, quando a Bíblia diz totalmente ao contrário, quando a Bíblia diz que não existiu nenhuma pessoa nas Sagradas Escrituras que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe nas Sagradas Escrituras. Mas isso deveria ser suficiente. Isso deveria ser suficiente para as pessoas. Elas deveriam ler a Bíblia, elas deveriam decidir por elas mesmas. Elas deveriam decidir por elas mesmas quando elas lessem as Sagradas Escrituras. Deus, eu estou lendo a Bíblia, eu estou lendo o Novo Testamento, eu não vejo ninguém sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que está acontecendo? Mas, meu amigo, minha amiga, porque as pessoas se confinaram a obedecer um sistema ao invés da Bíblia. As pessoas, às vezes, elas procuram uma igreja de acordo com o gosto delas. E não é assim. Todos que foram batizados foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E antes do Messias aparecer, ele enviou um mensageiro, chamado João o Batista. João Batista, que veio introduzir Cristo. Eis que envio o anjo diante da minha face, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ele veio na frente. Perguntaram para João Batista: você é o Messias? Ele disse assim: não, eu não sou o Messias. Eu sou a voz que clama do deserto. João Batista não saiu dos fariseus. João Batista não saiu dos saduceus e de nenhuma organização religiosa de seu dia, porque Deus nunca levantou um profeta de uma organização religiosa. Irmão e irmã, o que eu estou falando para você é a verdade. Esse programa é A Verdade Te Libertará. E se você pegar essa Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, uma coisa você vai saber: que Deus nunca levantou um profeta dentro de uma organização religiosa. Me mostre qual. Não existe. Deus sempre chamou seus profetas do deserto. Deus sempre levantou homens desconhecidos, que vinham com assim diz o Senhor, para trazer uma verdade, porque em algum lugar haveria um coração esperando por uma mensagem como essa. Esse programa, muitas pessoas podem ouvi-lo, muitas pessoas podem assisti-lo, e isso pode não mover ninguém, mas com certeza alguém que tem sede, não por dinheiro, não por mansões, não por carros de última geração. Estou dizendo que isso seja errado, mas aquele coração que deseja conhecer a Deus, aquele coração que deseja adorar a Deus, aquele coração que quando vê os programas religiosos, sabe que há alguma coisa muito mais além do que ficar pedindo dinheiro, há alguma coisa muito mais além do que ficar simplesmente fazendo corrente para o amor. Eu vou trazer o seu amor de volta, meu Deus, não é isto? Haveria um povo que gostaria de conhecer a palavra.
achar uma igreja que ele pudesse sentar com a sua família no banco da igreja e poderia dizer assim: aqui nós não somos tratados simplesmente como ofertantes. Aqui há um pastor que ensina a palavra, ensina meus filhos no caminho em que devem andar, ensina as famílias a palavra de Deus. As nossas crianças têm professoras que podem ensinar elas nas escolinhas a verdadeira Bíblia, mostrando os profetas. Eu posso ir sim na igreja e sentar, saber que eu vou receber um ensinamento de Deus, um ensinamento da palavra. Se você quer isso, continue assistindo os nossos programas. Saiba que Deus nunca levantou um profeta de nenhuma organização. Sempre Ele chamou homens separados das organizações humanas. Porque um homem ligado a uma organização é impossível que seja um profeta de Deus. Porque seu contato com a denominação o faria negar a verdade da palavra. Pois teria que concordar com os ensinamentos de sua denominação ao invés da palavra. Porque se ele pregar a palavra, a denominação cortará o salário dele. Cortará o salário dele, cortará o ganha-pão dele. Então, como é o sustento dele, ele não pode pregar a palavra de Deus. Porque nenhum pastor em sã consciência pegaria uma alma e a batizaria nos títulos sem que houvesse respaldo bíblico. Sem que houvesse, um doutor nunca faria uma cirurgia em um paciente, sem que ele estudasse o caso do paciente, sem que ele fosse verificar as outras operações que existiram. E é assim que um pastor deve fazer. Como que eu vou imergir uma pessoa nas águas, batizando ela nos títulos, quando o doutor Pedro fez diferente? Como o doutor Paulo fez diferente? Quando o apóstolo São Paulo falou assim: se um anjo descer do céu e pregar a vocês outro evangelho, uma outra receita, um outro procedimento cirúrgico, não dê atenção ao anjo, fique com o que eu falei. Como que eu posso fazer essa cirurgia na sua alma, aplicar o sangue, fazer essa transfusão de sangue, no sangue lá do Calvário que foi derramado para lavar a sua alma, sem observar as cirurgias que foram feitas, as operações que foram feitas através desses doutores chamado Paulo, desses doutores chamado Pedro. Veja como Pedro batizou 3.000 almas, quando aqueles irmãos falaram assim: o que faremos? Varões e irmãos, Pedro pegou 3.000 almas, 3.000 pacientes e ministrou remédio para eles. Batizou 3.000 almas em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo rebatizou os discípulos de João Batista em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja, isso é Bíblia, isso é a palavra de Deus, essas são sagradas escrituras. Mas os homens não querem isso. Os homens querem seguir uma igreja, os homens querem abrir um trabalho numa esquina. Não estou dizendo que isso também é errado, mas muitos têm outros tipos de objetivos. Muitos simplesmente querem um povo para que eles o sustentem e não têm aquela responsabilidade nos ombros de ministrar a verdadeira palavra de Deus. Começa-se pelo batismo. Começa sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Começa entendendo que Deus não levanta homens de nenhuma organização religiosa. Como Pedro não foi levantado, como João Batista não foi levantado. João Batista foi tomado do deserto, Amós foi tomado da frente do gado, Eliseu foi tomado do campo, Moisés foi tomado da frente das ovelhas de seu sogro. Deus chama o homem de onde Ele quer e envia com sua palavra, assim como fez com Elias, que ninguém conhece sua geração, nem mesmo quem foram os seus pais, somente sabemos que era um tisbita e nada mais. Deus nunca envia profetas quando tudo está bem. Uma outra coisa muito importante você observar: Deus nunca envia profetas quando tudo está bem, e sim quando entre o povo as coisas estão fora e contrárias à palavra de Deus. Estava tudo contrário, estava tudo contra a palavra de Deus.
Estava virando já uma coisa assim, sem liderança. As pessoas estavam fazendo o que elas queriam. O rock and roll entrou, o mundo entrou. E simplesmente com aquele evangelho, dizendo, Deus só quer teu coração, você pode. Isso foi enfraquecendo a igreja. Mas Deus tem seus profetas, Deus tem seus homens, que Ele pode enviar com a sua palavra, eles podem ser fiéis, e aquela alma que anseia Deus, receberá este homem de Deus. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, e te vejo no próximo programa. Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Deus abençoe sua casa, seu lar, e saiba que aquilo que eu estou falando para você é a verdade, porque só fala aquilo que está na Bíblia Sagrada. Deus te abençoe. Em fina flor, as eras do inverno longo e frio acabou. Cantando as aves fazem ninhos, os dias sem mais luz, e a vida que se escondeu no chão agora volta no grão, reproduzindo o mesmo Jesus. Pois é primavera e agora crescem sob a terra vastos campos floridos, promessas de filhos redimidos, celebrando ao sabor do vento que sopra o grande avivamento, alegrando-se sob o sol. É primavera e agora crescem sob a terra vastos campos floridos, promessas de filhos redimidos, celebrando ao sabor do vento que sopra o grande avivamento, alegrando-se sob o sol, sob o sol. A chuva do inverno cessou e se foi. Aparecem flores, são vocês, o tempo de cantar chegou. A figueira já brotou e deu frutos, o Filho do Homem se manifestou. Na unção do Santo dos Santos, um óleo de alegria sobre nós derramou.